Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Hudson e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o componente semiologia, uma disciplina fundamental para a prática médica. Nós iremos falar esse semestre sobre a semiologia 1. Eu e a professora Andressa, nós iremos estar com vocês todas as quintas-feiras, a turma B na parte da manhã e a turma A na parte da tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, que vocês deem o melhor no curso, sempre buscando fazer um exercício, uma prática médica de excelência. Tudo bem? Nós estamos aí para o que vocês precisarem. Na quinta-feira a gente vai ter o nosso primeiro encontro, iremos tirar as dúvidas, o modo de como as aulas irão ocorrer durante o semestre, fiquem tranquilos, tá bom? Então vamos dar sequência. Hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira aula de Semiologia 1. Nós iremos entender, ter o primeiro contato do médico durante uma consulta, né, durante uma entrevista, durante uma anamnese. Então, hoje a gente vai ver todos esses componentes, e aí eu falo e peço a todos que sempre se reportem ao AVA, que é o ambiente de vocês, né, onde nós podemos nos comunicar, onde nós postamos todos os materiais, tá bom? Os objetivos da aula de hoje, que vocês terão que alcançar durante os estudos, já foram postados, e as referências bibliográficas também, principalmente as da biblioteca digital. Então, vocês já têm acesso aí, e agora com a nossa aula gravada. Então, eu queria mostrar para vocês, eu fiz esse slide para mostrar para vocês, que na nossa biblioteca virtual a gente tem um livro fantástico de semiologia médica, todas as escolas médicas do país têm como livro base o Porto. Então, nós temos esse livro, um livro atual, se eu não me engano, está na edição de 2019 ou 2013. São duas edições super atuais e que tem disponível aí para gente na nossa biblioteca virtual. Então, fiquem à vontade para se reportar ao livro do Porto e entre outros livros de semiologia médica que estão disponíveis aí na referência bibliográfica para vocês. Então, hoje o nosso tema é Introdução à Prática Médica e Anamnese. É esse o nosso conteúdo que a gente vai discutir, né? E quando a gente pensa em introdução à prática médica, realmente são esses conceitos iniciais que a gente vai ter contato. Nós iremos saber o que significa, né? Alguém já deve ter ouvido essa palavra anamnese, deve ter um pai, um tio que é da área da saúde, ou já deve ter feito um outro curso e já teve contato com essa terminologia. Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre este conteúdo. Aqui nós temos o objetivo de aprendizagem. E o que é isso, pessoal? Todas as aulas a gente vai ter um slide onde a gente vai colocar esses objetivos de aprendizagem. Para quê? Para que o aluno tenha noção que, no final dessa aula, ele deve ter que atingir esses objetivos. Tá bom? Então, são objetivos norteadores para vocês durante aí o estudo de vocês. Então, primeiro objetivo, a gente vai explicar o conceito de semiologia e de anamnese, entender da onde que surgiu essa palavra, essas palavras, qual a importância dessas palavras para a nossa prática médica.
Estabelecer as condições para uma adequada relação médico-paciente. Então, quando eu atendo um doente, quando eu atendo um paciente num consultório ou na emergência, como que eu devo me portar? Como que deve ser esse meio de comunicação entre esses dois atores, né? Como que deve ser a cena? Como que o médico tem que se portar perante a esse paciente? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Descrever as maneiras de como conduzir uma anamnese e como o médico deve se comportar, eu acabei de dizer, né? Saber utilizar a anamnese como ferramenta médica principal na coleta de dados clínicos. Então, a gente vai começar a ter o contato com a anamnese. Como que a gente faz essa entrevista? Como que a gente pergunta? Ao atender um paciente, o que eu não posso deixar passar? O que eu tenho que colher? Quais informações eu tenho que colher daquele paciente, daquele doente, para que eu possa me chegar a o objetivo que eu quero, né? Descrever os elementos que compõem uma anamnese, propostas de roteiros e explicar a importância de cada item. Hoje a gente vai ver como que a gente vai dividir, como que vai ser esses subitens da anamnese. O que a gente tem que ver em cada item, destrinchar tudo isso certinho. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar início à nossa aula hoje. Esse slide eu coloquei para vocês que quando a gente começa a estudar semiologia, a gente percebe que a gente tem que entender um pouquinho sobre a concepção de saúde de doença, né? Antigamente, o termo saúde, ele era muito restrito. Falar que um indivíduo tinha saúde era falar que ele não tinha doença orgânica. Mas o que é isso, professor? Lá na Idade Média, falava-se que aquele indivíduo que estava com saúde era aquele indivíduo que não demonstrava nada, que não tinha nenhuma lesão de pele, nenhuma erupção pelo corpo, que era visivelmente saudável. Então, por isso que quando a gente vai na literatura e estuda como que era os conceitos de antigamente, como que são os conceitos de hoje, a gente vê uma palavra que eu até coloquei aqui para vocês, contraposição de conceitos. Antes, pessoal, saúde era ausência de doença visível. Então, se aquele indivíduo tivesse algum problema psiquiátrico, psicológico, ou aquele indivíduo alguma dificuldade de se locomover no meio em que ele está inserido, né? Dificuldade de se relacionar com as pessoas, antigamente o conceito não era visto, o conceito de saúde não englobava isso, né? Via só questões orgânicas. Hoje a gente sabe que esse conceito mudou. O conceito de saúde hoje é uma coisa mais ampla, é uma ciência mais ampla. Falar que o indivíduo hoje ele é saudável, eu tenho que ver o bem-estar tanto físico, mental e social daquele indivíduo, né? Ele tem que estar organicamente bem, os processos fisiológicos que ocorrem no corpo daquele indivíduo, a homeostasia. O que é isso, professor? Homeostasia quer dizer equilíbrio.
Quando vocês forem estudar a disciplina de homeostasia, os processos moleculares, celulares, imunológicos, o corpo ele sempre tenta manter o equilíbrio, ele sempre tem que ter o equilíbrio, né? Então, esse bem-estar físico desse indivíduo, o indivíduo com saúde, ele tem que ter esse bem-estar físico. Tem que ter também um bem-estar o quê? Mental. Hoje nós percebemos como as doenças psiquiátricas cresceram, né? A dificuldade das pessoas de se relacionar, de expressar suas opiniões, né? A gente vê que as doenças mentais aumentaram. E as questões sociais, o relacionamento das pessoas com as outras, né? Com o ambiente onde essas pessoas estão inseridas. Então, hoje nós percebemos que o conceito de saúde é totalmente mais amplo, tá, pessoal? Eu estou falando isso para vocês, porque quando vocês forem estudar, vocês vão ver como que isso mudou, tá bom? Mas vocês vão aprofundar sobre a concepção saúde e doença em outras disciplinas que vocês vão ter esse semestre. E aí, a gente vai estudando e vê que lá em 1972, no Canadá, Marc Lalonde, ele percebeu o quão importante era essa questão ampla de definição de saúde. Porque o que aconteceu? A maioria das pessoas no Canadá não adoecia por doenças agudas, como, por exemplo, uma peste bubônica, né, na Idade Média, uma gastroenterite aguda, uma diarreia, uma pneumonia. Não eram doenças agudas, eram mais doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, distúrbios psiquiátricos. E ele percebeu que as ações estabelecidas no país para que haja melhoramento na saúde, né, no bem-estar da população, eram mais restritas a processos orgânicos e não ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então, ele começou a perceber que as políticas públicas implementadas no Canadá naquela época não estavam atingindo aquela população de fato de forma positiva. Eu tinha paciente com diabetes e hipertensão que não estava sendo tratado, um paciente obeso que não estava tendo atividade física, não fazia atividade física, não tinha um ambiente adequado para exercer essas atividades. E aí ele estabeleceu, né, o informe de Lalonde, que ficou famoso aí no mundo todo quando vocês forem estudar, que foi mudar essas políticas de ações públicas para melhorar aí as condições de saúde do indivíduo. E quando a gente estuda também, né, essa parte inicial, a gente começa a entrar dentro da semiologia e perceber a importância de ter um contato com aquele paciente. E quais são as técnicas que eu devo ter para que eu possa realizar uma prática médica de forma adequada? Hipócrates, lá atrás, ele já tinha determinado isso. O que a gente chama de método clínico, pessoal. O que é um método clínico? Tudo que a gente fala, quando a gente fala de um método, aquela pessoa ela é metódica, aquela pessoa ela é sempre sistemática, ela sempre obedece uma linha de raciocínio em sequência,
né? E a mesma coisa é aqui. O método clínico, Hipócrates, ele criou esse método clínico, ele sistematizou de maneira racional, igual ele coloca aí na literatura, a forma com que aquele profissional ele deveria se relacionar durante a consulta com aquele doente. E aí, ele dividiu o método clínico em dois momentos importantes. A anamnese, que a gente vai discutir o que é anamnese, e exame físico. E aí, gente, Hipócrates dizia que medicina de excelência só é possível se o exame clínico for excelente. Então, não adianta se vocês, ao percorrer o curso, ao passar pelos períodos, né, pelas aulas de semiologia, chegar lá no internato, na prática clínica de vocês, vocês não exercerem isso. Vocês têm que exercer o exame clínico. A clínica do doente, vocês vão sempre me ouvir isso, ouvir eu falar isso nas aulas para vocês. A clínica do paciente, ela é soberana. Eu não tenho que preocupar, quando eu atendo um paciente, em pedir um exame X ou um exame Y. Às vezes, o diagnóstico do paciente está ali. Então, eu tenho que saber como eu faço isso, como eu interajo com aquele doente, eu interajo com aquele paciente para eu chegar nas minhas respostas. Então, eu tenho que saber fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, para que eu chegue nos meus objetivos, nas minhas respostas. Tá bom? Então, aí é a importância da anamnese, formular essas hipóteses diagnósticas, estabelecer uma boa relação médico-paciente. Então, através da conversa, através do diálogo com o meu paciente, eu estou criando um vínculo. Aquele paciente, ele tá criando confiança em mim durante aquela consulta, dependendo da forma que eu falo, dependendo da forma como eu ajo perante aquele paciente. Então, na minha anamnese também, é importante eu ter noção que eu irei tomar decisões. Eu irei ser incisivo naquilo que eu irei fazer no decorrer da minha consulta. Irá influenciar lá no meu exame físico. Por exemplo, chegou uma criança para mim com uma dor abdominal em uma determinada região do abdômen. Então, eu vou ter uma noção de que aquela clínica, de acordo com a anamnese que eu já colhi, irá me guiar para um determinado lado, para um determinado diagnóstico. Então, é importante, pessoal, eu ter noção de fazer uma anamnese bem feita, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês também o conceito de medicina baseada em evidências. O que é isso, pessoal? É exercer a medicina através do raciocínio, através de informações que irão elucidar aquele diagnóstico de forma adequada, tá bom? É um método moderno, hoje a gente utiliza aqui a medicina baseada em evidências, MBE, vocês vão aprofundar isso daí em outros componentes do primeiro período. Faz com que aquele médico se torne seguro nas suas tomadas de decisões e dispõe as informações mais atuais aí para os pacientes. Então, a gente está falando de semiologia, né? A gente está estudando essa disciplina, mas a gente não sabe o que significa. Então, eu coloquei para vocês verem aqui que semiologia, quando eu analiso a etimologia da palavra, o significado da palavra semiologia, eu tenho que logia, logos, é o estudo. Estudo de quê?
de semênio, né, do grego aí, sinal. Então, eu vou estudar os sinais, eu vou estudar aquilo que aquele paciente está apresentando para mim, né? Então, a semiologia é essa ciência que estuda tanto os sinais quanto os sintomas das afecções, das patologias humanas, né? Então, a gente vai aprofundar nesse vasto conhecimento aí da semiologia. E para que eu tenha um bom desempenho durante a consulta, durante o contato com o paciente, eu tenho que ter uma coisa fundamental. E eu chamo a atenção de vocês aqui para isso, tá, pessoal? Além de cobrar nas avaliações, eu chamo a atenção de vocês para a vida. O médico que tem boa relação médico-paciente, ele vai ter um sucesso assim fenomenal durante a carreira, além de ter baixo índice de processos, de repudiações, enfim, né? Então, a relação médico-paciente, ela é fundamental para a formação de vocês. Quando a gente for passar por todos os módulos, vocês vão ver que o primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema linfático, tá? Todos os módulos, sistema linfático, locomotor, orofaringe, abdômen, nós vamos cobrar de vocês essa relação médico-paciente. Então, sempre antes de examinar um doente, o que eu tenho que como que tem que ser a minha postura? O que eu devo fazer? Essa imagem aqui representa o médico de antigamente e o médico de hoje, né? Como que a gente tem que ser hoje? O médico de antigamente, ele era considerado um rei, né? Principalmente nos interiores aí. Hoje em dia é assim nos interiores, né? Mas o médico era considerado um rei, era o dono da verdade, era um ser intocável, onde o paciente ele não tinha quase nenhum diálogo com o médico, né? Entrava dentro da consulta, o médico já falava o que o paciente tinha através do exame físico e da anamnese, o paciente acatava e ia, e a relação era assim, não tinha troca entre o paciente e o médico. Então, ele vivia num pedestal, vivia intocável. Hoje já é totalmente diferente. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem como que mudou. Hoje, se o médico for assim, o paciente ele não cria vínculo. Hoje, a gente tem um nível de informação muito grande. O paciente está lá com dor abdominal, lesão aftosa na boca, ele digita no Google, dor abdominal, lesão aftosa na boca, ele vai ter milhões de diagnósticos. Hoje a informação com a internet ficou muito mais fácil para aquele paciente pesquisar, para aquele paciente ter o conhecimento. Hoje a informação ela é muito ampla, né? Então, muitas das vezes a gente vê no consultório, eu no caso da pediatria, né? As mães chegam falando: olha, doutor, a minha filha tá com cheia de manchinhas no corpo, tá com um tanto de pintinha na palma da mão e não quer comer nada. Eu já joguei no Google, eu já vi que isso daí é uma doença viral causada pelo vírus tal, que tem tanto tempo. Então, o paciente hoje em dia, ele já chega para a gente com o diagnóstico nas consultas. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras. A gente tem que fazer com que o paciente, ele sinta-se
confiante diante da nossa postura, diante da nossa consulta. Então, como que a gente tem que se portar diante desse paciente? Como que eu tenho que me relacionar? Como que tem que ser essa troca entre eu, médico, e aquele doente que está ali comigo durante a consulta, né? Então, pessoal, sempre tenham essa imagem na cabeça de vocês. Isso daqui era antigamente. Hoje, nós temos que, no o máximo, ser cordial, ter postura diante desse paciente. E aí, quando a gente estuda, né? Lê sobre isso, sobre esse tema, sobre essa relação médico-paciente, a gente vê que é um processo muito mais amplo do que a gente pensa. São processos complexos, né? De relação psicossocial, de relação sentimental ali durante aquele paciente. Tem paciente que só vai à consulta para ver o médico, para se sentir confiante, para ouvir do médico que está tudo bem com ele. Então, isso é normal a partir do momento que o médico pega confiança naquele paciente, né? O paciente tem confiança naquele médico. Isso é importante, é bonito a gente ver essa relação. E quando eu coloco o marca-texto para vocês, eu sempre falo nas minhas outras turmas que quando algo é importante, é muito importante, então vocês peguem aí o caderno de vocês, anotem isso daqui, tá bom? Isso daqui eu sempre cobro de vocês e sempre nas consultas, quando vocês estiverem lá no internato, eu quero que vocês cheguem lá com isso sedimentado na cabeça de vocês. A gente não vai sair do primeiro período sem saber isso daqui. Então, a primeira coisa é ser cordial com o paciente. Então, eu cheguei no consultório, tudo bem, seu João? Bom dia, boa tarde. Se apresenta para o paciente. Meu nome é Maria, eu sou médica, ou eu sou estudante de medicina, e hoje eu irei realizar a consulta com o senhor. Eu irei estar na consulta, irei fazer a consulta do senhor. Estarei acompanhando o doutor fulano de tal ou ciclano, tá bom? Então, sempre cheguem na consulta, cumprimentem o paciente, explique quem é você. Eu sou o Hudson, sou médico e vou estar examinando você, vou estar consultando você hoje, tá bom? Sempre explique, pessoal, como que vai ser a consulta. Olha, mãe, hoje a gente vai fazer a consulta de 6 meses do seu filho. É uma consulta fundamental, porque é nessa consulta que é, a gente vai discutir sobre a introdução alimentar do seu filho. Então, nós vamos falar como que vai ser os processos alimentares, como que a gente vai fazer os alimentos, como que você irá dar os alimentos para a criança. Então, sempre explique como vai ser a consulta. Olha, fulano de tal, eu vou fazer uma drenagem de tórax em você, vou fazer uma incisão no seu tórax, um corte, vou colocar um dreno de tórax no seu peito, e aí o processo vai ser assim. O senhor me permite, então sempre peça permissão para o paciente. O senhor me permite fazer isso? O senhor me permite fazer essa técnica? Né? Então sempre tenham esse tipo de conduta, essa sequência. A gente falava, né, na graduação que era a perfumaria, né, antes das avaliações. Isso daqui, pessoal, cobra de vocês tanto na vida quanto na prova de residência. Então, quando vocês entrarem para ser avaliados durante uma prova prática,
aquele aluno que se apresentou, que cumprimentou o paciente, que explicou o procedimento, que pediu permissão para aquele paciente para estar fazendo aquele determinado procedimento, ele já está na frente, porque isso é o quesito relação médico-paciente. Aquele examinador, aquele professor que está te avaliando, ele quer ver se você domina esse componente da disciplina. E aí, é interessante essa imagem que eu coloquei para vocês, porque a médica ou a profissional de saúde, ela está em pé, próxima à paciente, então ela está olhando no olho da paciente, a gente percebe que tem uma troca, né, entre as duas, a gente não vê a médica afastada da paciente, então ela está examinando, ela está palpando a tireoide ou os linfonodos aqui do paciente, e ela está tendo uma troca, ela está realizando o que a gente viu aqui, relação médico-paciente. Quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de falar de uma palavra que está na moda agora, né? Que é a empatia. Sempre, pessoal, sempre antes, quando vocês estiverem consultando os pacientes de vocês, que vocês tiverem o contato com algum paciente, sempre tenham empatia. Sempre se coloquem no lugar daquele paciente. Então, às vezes, a gente chega no consultório, a gente vai atender aquele paciente, chega aquele paciente humilde, que não tem condição nem de se locomover da onde ele estava até o consultório ou até o pronto atendimento, pronto-socorro. E ele chega num horário, às vezes, por exemplo, chega de madrugada, doutor, eu vim de madrugada porque eu vomitei. Às vezes são sintomas simples para a gente, mas que para ele tem uma importância enorme, porque o nível sociocultural daquele paciente não é o mesmo da gente, né? Então, pessoal, sempre criem isso dentro de vocês. Sempre tenham empatia, sempre tenham essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sempre tentem se imaginar. Imagina se fosse eu que estaria com uma dor lombar ou com uma febre. Imagina se fosse meu filho com febre, eu também ficaria preocupado. Sempre façam essas perguntas, porque isso vai ser fundamental para vocês durante a carreira de vocês, durante a formação médica de vocês, nos campos de estágio, enfim, onde quer que vocês estiverem, né? Eu falo isso daqui não para tornar, também, né, tornar vocês como médicos melhores, mas também como seres humanos melhores. Então, sempre tenham empatia. Eu coloquei essa imagem aqui porque é um chefe, né, de trabalho, e aí são várias perguntas que às vezes ele se imagina que os subordinados a ele perguntem, né? Ele vê, ele fala, ele sente dor, e a gente sempre tem que ter essa empatia, principalmente quando a gente tem um cargo de liderança, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Então, por isso que eu coloquei isso para vocês, para vocês terem o conhecimento e para vocês terem esse contato com essa palavra fundamental aí, a empatia. Então, vamos de fato para um tema importante, uma parte importante dentro da semiologia, que é a anamnese. Esse é o primeiro contato com vocês da anamnese. Quando eu falo em anamnese,
A etimologia da palavra vem de ana, trazer de novo, e meses, a memória. Trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e com o paciente. Então, é isso que é a definição de anamnese. Ah, professor, eu li e não entendi nada. O que é isso? Em algumas literaturas, a gente vê entrevista, a entrevista clínica ou questionário clínico. É um momento de conversa com aquele doente, com aquele paciente. E aí, pessoal, dentro da anamnese, eu tenho que elencar o máximo de informação possível para que eu comece a pensar na minha hipótese diagnóstica. E aí eu penso o seguinte: como assim, professor? Eu tenho que buscar informações, dados daquele paciente para que eu chegue a uma determinada conclusão. Aquele paciente ele tem febre, aquele paciente ele tem diarreia, aquele paciente ele está infartando, aquele paciente ele tem uma doença neurodegenerativa. O que aquele paciente tem? De acordo com os dados que eu obti durante a minha entrevista, durante a minha anamnese. Então, a anamnese, gente, essa entrevista, ela tem componentes. Quais são esses componentes? Identificação. Esse componente é a parte onde eu vou identificar o meu paciente. Nós vamos falar direitinho aí. O que faz parte da identificação? A queixa principal, a história da doença atual. O que é isso, professor? É desde quando o paciente começou a sentir os sintomas. Ah, doutor, eu estou com essa dor nas costas já faz 3 semanas, mas ela piorou tem 2 dias. E hoje começou com a dor nas costas e eu estou urinando sangue. Então, pera lá. Então, você estava com dor nas costas há 2 semanas, três semanas, como que é isso? Então, a história da doença atual, a gente faz esse percurso de desde quando o paciente começou a sentir os sintomas até o momento de hoje. Já no interrogatório sintomatológico, gente, a gente vai fazer várias perguntas. A gente vai voltar perguntando para o paciente de todos os sistemas. A gente chama também essa parte de revisão sistemática. Então vamos lá, dona Maria, fala para mim. A senhora está com. E o cabelo da senhora, como que tá? Tá caindo? Tem alguma coisa que você queira falar no cabelo? E a boca? Tá sentindo o gosto das coisas? Tá sentindo o cheiro? No peito, tá sentindo dor em algum lugar? Consegue abrir e fechar as mãos? E aí a gente vai fazendo, voltando nesses sistemas, para que a gente não deixe passar nada. Ah, professor, eu também tenho que perguntar, é importante saber dos antecedentes pessoais e familiares. É importante, é importante. Ah, dona Maria, minha mãe era diabética, eu tenho 2 irmãs que são hipertensas, meu pai morreu de câncer. Então, olha como que essas doenças que são multifatoriais, que é isso, professor? Que tem vários componentes que causam essas doenças, como que é importante a gente esmiuçar, a gente destrinchar durante os antecedentes familiares e pessoais
durante a minha anamnese. Hábitos de vida. Ah, dona fulana, a senhora está vindo de novo com seu filho aqui no pronto atendimento. Eu já vejo aqui que é a terceira vez que a senhora vem aqui, a criança com dor de barriga, com dor abdominal, o que está acontecendo? Ah, doutor, onde eu moro não tem saneamento básico. A água lá de casa, eu tenho que tomar água de uma cisterna, de uma fossa que fica próximo ao rio, onde tem descarga de dejetos. Então, pensem, pessoal, como que a condição onde aquele paciente vive, ela é importante e como que ela nos traz bastante informações que irá nos guiar no nosso raciocínio clínico. E as condições socioculturais, econômicas, sem dúvida, é muito importante também para chegar naquela condição de interação do paciente com as outras pessoas, com o meio, com a cultura onde ele vive, tá bom? Então, na anamnese é basicamente esses quesitos que a gente vai aprofundar um por um no decorrer das nossas aulas. Hoje a gente está só conhecendo, eu estou só mostrando para você o que é, para vocês o que é cada parte. Então, a importância de se fazer uma boa anamnese, a gente já viu lá atrás também, é uma boa relação médico-paciente, é formular hipóteses diagnósticas coerentes e tomar decisões adequadas, decisões corretas. Chegar a um determinado diagnóstico de forma adequada. Então, para que eu tenha uma boa anamnese, eu tenho que ter objetivos ideais para serem alcançados. E que objetivos são esses? Eu tenho que estabelecer condição para uma adequada relação médico-paciente. Eu tenho que conhecer, por meio da identificação, os determinantes epidemiológicos que influenciam aquele processo de saúde e doença. Por exemplo, aquele paciente ele não tem condição de se locomover da casa até o serviço de saúde. Aquele paciente, a condição de vida onde ele mora, ele vive em uma casa que a gente chama das casas palafitas, né? Que são casas erguidas no meio dos rios, e aí quando tem enchente, aquele paciente ele perde tudo, ele está passando por diversas perdas. Então, pessoal, a gente tem que entender esses determinantes epidemiológicos que influenciam no processo de saúde e doença de cada paciente. Então, por exemplo, aquele paciente ele mora numa determinada região onde a dengue é mais prevalente, onde a febre amarela é mais prevalente. Então, eu tenho que ter esse tipo de noção, né? Um dos outros objetivos da anamnese também é fazer uma história clínica detalhada, registrando cronologicamente o que aconteceu com aquele doente. Então, eu tenho que saber direitinho, olha, aconteceu há 3 dias, depois evoluiu com um outro sintoma, um outro sinal, e aí saber como que isso foi evoluindo, tá bom? Eu tenho que avaliar o estado de saúde, o passado e o presente daquele paciente, como que ele era antes, como que ele está hoje. Avaliar de maneira clara cada sistema corporal. E aí eu falei com vocês que a gente vai ver isso onde? No interrogatório sistematológico, sintomatológico, né? E aí eu coloco para vocês: feliz é aquele que sabe o que procura, porque quem não sabe o que procura
não vê o que encontra. Então, pessoal, essa frase, né, eu queria passar a mensagem para vocês que durante a anamnese, durante a entrevista, durante a consulta com o paciente, eu tenho que saber o que eu quero encontrar. Eu tenho que me guiar durante as perguntas. Eu tenho que ter noção aonde eu quero chegar e o que eu irei fazer com aquelas respostas que eu tiver. Tá bom? Então eu deixo a mensagem para vocês. E coloco e chamo a atenção para vocês. Esse daqui é um print que eu peguei do Conselho Federal de Medicina, que eu mostro para vocês que dentro do artigo 1º da resolução do Conselho, vocês veem que ele define que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico, a elaboração de hipóteses ou de conclusões diagnósticas. Então, dentro do próprio artigo do Conselho Federal de Medicina, está descrito o que nós devemos fazer, como que nós devemos nos portar diante dessa consulta. Então, está bem descrito, ó, realização de uma anamnese, realização do exame físico, tudo bem detalhado durante na resolução do artigo. E no Código de Ética Médica também, né, pessoal? No capítulo 10, eu printei também para vocês verem que, ó, o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica, com data, com hora, com assinatura, número de registro médico e etc. O que eu queria deixar aqui claro para vocês, pessoal? Quando a gente vê aqui os objetivos da anamnese, onde a gente tem que fazer um registro detalhado, de forma cronológica, de forma organizada, a gente linka com essa situação aqui do Conselho do Código de Ética Médica. A gente tem que ter, pessoal, noção de que o prontuário é documento do paciente. O paciente ele tem direito de ter acesso àquele prontuário. Então, imagina quando você pega um paciente e solicita um prontuário seu que está lá, febre, apenas. E aí, diante do juiz, ele vira e fala assim, poxa, esse médico ele escreveu só febre. O prontuário é uma forma da gente nos proteger, uma forma de nos respaldar do que está ocorrendo, do que ocorreu durante a consulta médica. A gente tem que registrar mãe insatisfeita com a consulta, mãe agressiva, ou paciente psiquiátrico, paciente com tons de ameaça durante a consulta. A gente tem que escrever, a gente tem que deixar descrito isso tudo no prontuário. E além disso, gente, não só para nos respaldar, para facilitar para que uma outra pessoa, por exemplo, quando precisar do prontuário daquele paciente, veja quais foram as suas conclusões. Né? Imaginem vocês pegarem um prontuário de um paciente, que é um documento, e está escrito lá, febre, dor de barriga. Dor de barriga? Dor em que lugar da barriga? Em que lugar do abdômen? Há quanto tempo? Teve algum outro sinal e sintoma junto? Olha aí a anamnese sendo feita de forma adequada. E é isso que a gente vai aprender, né? Aqui, quando a gente coloca
esse médico é um médico carioca, coloquei essa frase para vocês também, formado no Rio de Janeiro, o Luiz Roberto. O pai era cardiologista, ele fez cardiologia também, e ele ficou famoso por essa frase, que atribuir a aparelhos o sucesso da clínica é o mesmo que atribuir a arte de Picasso a marca dos seus pincéis. Então, quando a gente designa, por exemplo, esse paciente está com dor abdominal, faz uma ultrassom aí, e aí a gente resolve, já vê o que esse paciente tem. Eu não quero examinar, não. Eu não quero perder tempo em anamnese, não. Eu não quero perder tempo conversando com esse paciente. Faz uma ultrassom. Cada vez que a gente tem esse tipo de conduta, com o passar do tempo, nós estamos tirando a nossa importância de médico, de clínico, de profissional, e passando para uma máquina. Por exemplo, as ressonâncias, as ultrassons, os prontuários eletrônicos, que outra pessoa possa estar realizando os questionários, e aí a gente acaba perdendo a importância. Por isso que ele colocou aqui, ele comparou, né, a mesma coisa da arte que Picasso fazia, né? Quem que estava fazendo a arte eram os pincéis e não ele. Então, gente, é muito preocupante hoje a gente ver o médicos que não dão importância a realizar uma anamnese adequada, a realizar um exame físico bem feito. É muito triste, porque a gente percebe que o profissional acaba se perdendo e ficando refém de exames complementares. É muito, muito complicado essa situação. Então, na anamnese, sempre, quando vocês começarem a consulta de vocês, vocês se identifiquem, vocês cumprimentem o paciente de vocês, bom dia. Sempre se posicionem de forma adequada perto do paciente. Sempre na mesma altura, quando possível, sempre olhando no olho do paciente. Sempre tenham o que a gente chama de noção ao se comportar no meio. Então, se eu tiver com aquele paciente que ele possa ter um distúrbio psiquiátrico, tentem fazer menos movimentos bruscos na hora de estar realizando a consulta, né? Então, sempre tentem manter um certo equilíbrio na troca entre vocês e o paciente de vocês. Sempre postura. Então, eu estou dentro de um hospital, como que eu tenho que me vestir? Meu jaleco, ele tem que estar fechado, as meninas de cabelo preso, a gente vai falar as regras para vocês quando vocês entrarem dentro dos CITABs. Jaleco fechado, sapato fechado, cabelo preso, amarrado, tá bom? Então, sempre ter esse posicionamento adequado diante do paciente. Isso tudo passa confiança. Nossa, eu fui naquele doutor, ele, assim, foi tão educado, foi tão excelente durante a consulta, ele se comportou bem. Os pacientes, eles percebem isso, né? E aqui, esse quadrinho, a gente vê que para que eu tenha um diagnóstico, 80 a 85% das vezes eu chego no meu diagnóstico só de conversar com o meu paciente. Olha que importância isso, gente. Para que eu chegue à minha determinada hipótese diagnóstica, 85% das vezes eu preciso de quê? Anamnese. De 10 a 8% do exame físico. Vou precisar um pouquinho aí do exame físico. Às vezes a gente precisa examinar, a gente precisa ver a orofaringe daquele paciente, às vezes está com placa de pus, não é uma amidalite, mas se a criança chega falando, tio, eu estou com
dificuldade para deglutir, eu estou com febre alta, eu estou com um hálito diferente. Então, você já pensa numa infecção de garganta. E aí, durante a conversa, durante a anamnese, você já vai saber, você já vai se guiando para o seu determinado diagnóstico. E de 5 a 12%, aí a gente até interroga, porque é muito pouco, muito menos que isso, são os exames complementares. Eu conversei com o meu paciente, eu fiz um exame físico adequado, e mesmo assim, eu não sei o que aquele paciente tem. Então, o que acontece? Como que eu fico nisso daí? Aí eu posso lançar a mão dos exames complementares. Eu posso pedir um hemograma, um exame de urina, eu posso pedir uma ultrassom, que irá me ajudar a chegar num determinado diagnóstico. Esse mapa mental aqui, ele é excelente. Eu quero que vocês, quando chegarem em casa, né, depois que vocês assistirem a aula, eu quero que vocês façam esse mapa mental aí. Então, vocês vão destrinchar esse mapa mental. Eu quero que vocês estudem. Eu coloquei esse slide aqui para vocês estudarem. É como se fosse um resumo de tudo que a gente vai falar hoje na aula, de tudo que a gente está falando, tá bom? Para vocês chegarem tendo uma noção legal de anamnese na nossa aula prática na quinta-feira, tá bom? Então, utilizem, é muito interessante, aí vocês podem usar cores diferentes aí nos resumos de vocês para facilitar o entendimento e a divisão das partes aí da anamnese, tá bom, pessoal? Então, vamos aprofundar cada parte agora, vamos falar um pouquinho de cada parte. Vocês vão ter aula específica. A gente vai ter aula específica só para falar de HDA, que é a história da doença atual, só de interrogatório sintomatológico, a gente vai ter uma aula só disso. Então, fiquem tranquilos, hoje a gente vai pincelar tudo, vai falar um pouquinho de tudo, mas a gente vai ter outras aulas aí para frente, tá bom? Na identificação, gente, o que é importante eu saber? O nome do paciente, nunca chamar o paciente de apendicite aguda, nunca se referir ao paciente, o paciente do leito 5, o paciente do leito 3, jamais, tá bom? Idade, importantíssimo. O paciente idoso ou o paciente muito pequeno, uma criança, um lactente, um bebê, ele precisa estar acompanhado, né? Então, aqui a gente tem que saber a idade daquele paciente. E nunca se referir àquele paciente como o tio, o vovozinho, a criancinha, tá bom? Sexo e gênero, a gente tem que definir. Vocês vão ver que determinadas doenças são mais prevalentes em determinado sexo. A gente não precisa a gente não tem que ter noção só daquele componente fisiológico daquele doente. A gente tem que ter noção também da questão constitucional, do que pode passar aí nas doenças genéticas, né? Então, por isso que tem muitas doenças ligadas ao sexo masculino e doenças ligadas ao sexo feminino. Cor e etnia são conceitos aí diferentes, tá, pessoal? São conceitos diferentes, se atentem a isso. Cor é diferente de etnia. Nós, aqui, brasileiros, a gente tem uma miscigenação, temos várias etnias. E o IBGE, ele considera 3 cores, o branco, o pardo e o preto. Então, fiquem atentos aí. Estado civil, a gente tem que perguntar. Doutor, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou divorciado. Então, se aquele paciente sofreu um acidente de trabalho, como que ele tem que se portar? Quem que ele tem que falar, né? A profissão é importantíssima. A gente tem pacientes que trabalham nas pedreiras
que tem doenças que são doenças ocupacionais, por exemplo, a silicose, aquele paciente que fica ali inalando pó de sílica, fazendo o que a gente chama de silicose. É importante saber da profissão, o local de trabalho, as condições de trabalho daquele paciente, se é uma condição extenuante, a gente tem o efeito de burnout, né? É uma síndrome de burnout, é quando aquele paciente ele fica estafado, ele chega no seu limite de estresse por conta do trabalho. A naturalidade, a procedência, o paciente ele nasceu lá em Manaus, e aí chegou para mim com febre. Eu posso pensar em malária? Tenho que pensar por conta dessas doenças serem prevalentes lá. A residência onde o paciente mora, como que é a condição onde ele habita, né? O nome da mãe é importantíssimo, principalmente aí na pediatria. A religião, sim, tem que saber. Pacientes, por exemplo, que são adeptos à religião de Testemunha de Jeová, eles não são condizentes com a transfusão sanguínea, então a gente tem que respeitar. Às vezes, os adventistas, questão do sábado, então, assim, a gente tem que respeitar a cultura, né, a religião de cada um. E na queixa principal? Então, a gente falou da identificação. Eu identifiquei aquele paciente. E aí o paciente chega para mim falando, doutor, eu tô com febre há 3 dias. E aí a febre piorou, tananã, tananã, dá sequência. A febre piorou, eu fiquei bastante para baixo com a febre, etc. Mas eu tô aqui, doutor, por conta da febre. O que está me preocupando é a febre. A queixa principal, gente, é o motivo que levou o paciente à consulta de vocês. Sempre, quando vocês estiverem diante de um paciente, ele falar assim: olha, eu estou aqui por conta disso. Isso é a queixa principal. E muitas das vezes, a queixa principal ela é dita para a gente sem ter termos corretos, termos técnicos, né? Que a gente é acostumado a lidar. Muitas das vezes o paciente ele fala para a gente termos que ele entende. Por exemplo, eu vou falar para vocês na pediatria, que é a minha área de atuação. As mães chegam para a gente falando assim, doutor, eu percebi que o Enzo ele está chiando há 3 dias. Chiando, chieira é um termo técnico? O que significa um chiado? E aí, na minha queixa principal, eu coloco entre parênteses, então vocês sempre vão usar o aspas, eu vou falar isso para vocês durante a nossa prática, sempre o aspas, abre aspas, chieira há 3 dias, fecha aspas. Escrevo na minha queixa principal. Doutor, a Joaquina tá com bolinhas pelo corpo. Eu percebi que ela tá com bolinhas pelo corpo. Abro aspas, bolinhas pelo corpo. Fecho aspas. Então, são esses termos que o paciente chega, fala para a gente, muitas das vezes não são termos técnicos, são termos coloquiais e que a gente tem que considerar. E aqui nessa charge, olha para vocês verem, um paciente muito provável de morar no interior, né? E ele fala para o médico assim: a dor começa acima do mucumbu. Poxa, o que é mucumbu? Nem eu sabia quando eu li essa charge. E aí eu fui ver. Mucumbu, lá no Ceará, no norte do Nordeste,
do país, mucumbu é o osso terminal da coluna vertebral. Então, vamos lá. Então, chegou até ali, no último ossinho ali da coluna vertebral, ele quis dizer que é a dor dele está acima dessa região anatômica aí, acima do último osso da coluna vertebral. E essa dor vai subindo até o meio das pazes. Pazes? Pazes de quem com quem? A gente imagina, né? E aí, meio das pazes, eles chamam a escápula, vocês vão estudar em anatomia, o osso na região posterior do tórax, que chama escápula, né? E eles denominam esse osso de pá. Então, até no meio das pazes. E responde aqui na titela. O que é titela, gente? Aí eu fui ver, a titela é a região peitoral. Muito provável de ser a região torácica. Então, o que esse paciente está tendo? Pode estar tendo? Pode estar tendo um infarto. É uma dor que sobe, uma dor que vai para o ângulo inferior da escápula e uma dor no peito. Então, olha para vocês verem. Da forma dele, ele falou com o médico que ele está sentindo uma dor que pode ser sugestiva de infarto agudo do miocárdio. Olha que importância, né? Quando a gente passa por um outro quesito, né? O nosso próximo item aí, a gente chama de história da doença atual. Para mim é uma das partes mais difíceis de vocês assimilarem dentro da anamnese, porque é a partir daqueles sinais e sintomas que eu tenho que fazer a minha cronologia daquele sinal e sintoma. O que é isso, professor? Eu tenho que esmiuçar. Ah, a sua dor no peito, ela começou hoje ou ela começou há uma semana atrás? Essa dor, ela piora mais à noite ou piora mais de manhã? Como que é essa dor, fulano? Fala para mim, é uma dor em aperto ou é uma dor em queimação? O senhor toma ou tomou ou determinada posição que o senhor fica melhora essa dor? A história da doença atual, pessoal, é a gente realmente fazer a história daquele sinal e sintoma que levou aquele paciente, daquele sintoma guia. Eu vou falar para vocês agora o que é. A gente tem que deixar o paciente falar da doença dele. A gente tem que determinar um sintoma principal que levou aquele paciente ali, que a gente vai chamar de sintoma guia. A gente vai ter que descrever, esmiuçar esse sintoma. É uma febre que piora mais à noite ou é uma febre isolada? É uma febre acompanhada de diarreia ou é uma febre acompanhada de vômito? É uma febre com dor de cabeça? Por isso, gente, que os livros de semiologia colocam que é a principal parte da anamnese. É a principal parte da anamnese, a história da doença atual. E aí a gente tem o sintoma guia. O que é isso? Dentro dos vários sinais e sintomas que aquele paciente falou, eu tô com febre, tô com vômito, tô com dor no peito, mas olha só, doutor, o que está pior agora o que está pior é a dor no peito. O que está me prejudicando, o que está me deixando desconfortável é a dor no peito.
Então, esse sintoma, ele tem que guiar a minha cronologia. Será que esse sintoma ele está interligado com os outros? Será que dor no peito, náusea, vômito, tontura pode estar me querendo dizer alguma coisa? Será que esse paciente ele pode estar infartando? Por exemplo, são sintomas fundamentais. Vou dar um exemplo aqui, igual os livros falam. São sintomas fundamentais na minha hipótese diagnóstica. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma gastroenterite aguda, ele tem que ter o quê? Diarreia. Se o paciente ele está com dengue, ele tem que ter febre, mialgia, que é dor muscular, artralgia, dor nas articulações. Então, são sintomas que me guiam àquela determinada doença, aquela determinado hipótese diagnóstica. E dentro do meu sintoma, desse sintoma guia, o que eu tenho que perguntar? O que eu tenho que focar na hora que eu estiver perguntando? O início. Seu João, quando que começou essa dor? Essa dor é uma dor em pontada ou é uma dor em queimação? Ou uma dor em aperto? Fala para mim como que é essa dor. Seu João, o senhor toma alguma coisa que melhora ou piora essa dor? Se você ficar deitado, essa dor piora. Se você ficar em pé, essa dor melhora. Fala para mim um pouquinho como que é isso. Tem a relação com alguma outra coisa, seu João? Por exemplo, essa dor do senhor, ela sempre aparece acompanhada de vômito, de febre, de sonolência, de tontura. E como que essa dor foi evoluindo, seu João? Fala para mim. Ela tá do mesmo jeito desde quando ela começou? Ou ela só está piorando? Ou ela só está melhorando? Fala para mim. E como que o senhor está agora? Como que essa dor está agora, senhor João? Caracteriza ela para mim. Fala mais dela para mim. A gente vai abordar, a gente vai aprofundar nisso daí nas próximas aulas. Destrinchar como saber fazer uma HDA de forma adequada. Quando a gente passa para o nosso próximo item, a gente vem no interrogatório sintomatológico. Então, eu já identifiquei aquele paciente, eu já vi qual que é a principal queixa que ele chegou falando para mim, eu já esmiucei, eu já detalhei as queixas daquele paciente, e agora eu vou fazer perguntas em determinados sintomas, em determinados sistemas, desculpa, para que não fique passando, não fique faltando nenhum sinal ou sintoma. E na cabeça, seu João, tem alguma coisa? Na boca, tem alguma coisa que está te incomodando? Está sentindo o gosto das coisas, o nariz está sentindo o cheiro das coisas, força muscular está ok, braço, como que está a força muscular, no peito está sentindo alguma dor? Esse é um interrogatório sintomatológico. Nós vamos ter uma aula específica para estudar isso também, tá bom? A gente chama, que é também denominado revisão dos sistemas, porque é nesse período onde a gente vai fazendo várias perguntas de vários sistemas para ver se não está deixando ficar ou passar alguma coisa. Então, a gente tem que saber como que a gente questiona e faz essas perguntas durante a consulta. Nos antecedentes pessoais ou fisiológicos, eu tenho que ter conhecimento daquele passado daquele paciente, que pode influenciar na minha condição atual. Gestação e nascimento, desenvolvimento psicomotor e neural. Ele andou com quantos anos, mãe?
Ele falou com quantos anos? Ele já tem atividade sexual? Então, eu já posso entrar nas minhas hipóteses diagnósticas a alguma doença sexualmente transmissível, né? Então, olha a importância de saber esses antecedentes fisiológicos. Nos patológicos, a gente pode chamar de HPP. O que é HPP? História patológica pregressa. Algumas literaturas têm esse nome. A gente tem que voltar ao passado e ver o que esse paciente ele teve que pode influenciar durante a minha consulta, durante a minha conduta. Quais doenças na infância esse paciente teve? Já teve algum trauma? Já operou de alguma coisa? Alguma doença grave? Tem problema no coração? Tem diabetes? Já realizou alguma transfusão de sangue? Tem algum irmão? A mãe teve algum aborto? Tem filhos? Cartão de vacina, muito importante na pediatria. Está completo? Seu João, o senhor tem alergia a alguma medicação? Qual medicação o senhor usa? Importante na geriatria. As polifarmácias. Aquele vovô que chega, aquele paciente idoso que chega tomando captopril, losartana, hidroclorotiazida, metformina e por aí vai. Aquele tanto de medicação. Então, é importante a gente ver isso também. Tá bom, gente? Hábitos de vida. A gente tem uma parte na anamnese onde a gente pergunta e onde a gente investiga tudo isso. A alimentação. Como que está a alimentação desse paciente? Às vezes o paciente é obeso e tem algum erro alimentar importante aí. Ocupação atual. O senhor trabalha, não trabalha? Ah, doutor, estou desempregado. Eu acho que isso que está fazendo com que eu tenha essa tristeza profunda. Viajou para algum lugar recente? Atividade física, o senhor pratica alguma atividade física? Como que está o peso do senhor? O senhor perdeu peso recentemente? Nas doenças neoplásicas, isso é importante. O senhor fuma, o senhor bebe? O senhor utiliza alguma droga ilícita? Olha como que é importante a gente fazer esse questionamento dos hábitos de vida. Como que é importante a gente investigar como que é a condição ambiental desse paciente. Os antecedentes familiares, muito importante também. É interessante a gente saber se na família tem alguma doença prevalente. Ah, doutor, todo mundo na minha família tem câncer intestinal. O meu pai teve câncer intestinal, o meu tio teve pólipo intestinal, o irmão da minha avó morreu de câncer gástrico. Poxa, eu tenho que pensar o quê? Numa síndrome de Lytting, de alguma doença genética neoplásica, né? Para quem não sabe, neoplasia, o câncer, né? Que está passando de geração para geração. Então, olha que interessante, pessoal. Ah, doutor, todo mundo lá em casa é diabético. Minha avó foi diabética, minha mãe é diabética, está tratando, e eu tenho uma glicemia alterada. Vim aqui com o senhor consultar. Muito provável daquele paciente ser o quê? Virar o quê? Diabético. Então, conhecer esses antecedentes familiares é de suma importância para a gente ter noção do conhecimento daquele paciente, de entender como aquele paciente está inserido no meio, de conhecer aquele ser humano que está à frente a gente. Então, gente, eu espero que eu tenha passado para vocês. A gente vai conversar mais quinta-feira. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre esses temas, sobre esses quesitos dentro da anamnese.
Eu espero que vocês tenham assimilado o máximo aí na nossa aula. E eu deixo uma mensagem para vocês. Esse é um quadro, Samuel Luke, né? Ele era inglês. Esse quadro chama O Doutor, o Médico, né? O Doutor, o Médico. E esse quadro, ele decidiu fazer quando o filho dele estava passando mal. Ele viu a importância do médico no atendimento do filho dele. E ele resolveu fazer esse quadro no período onde o filho estava melhorando, porque era uma criança que estava desacreditada naquela época e já estava com a sentença de morte. E olhem que o foco da imagem é no médico e no paciente. A luz, o foco de luz, vem no médico e no paciente. O restante da imagem, a gente tem cores mais escuras. Então, eu quero deixar a mensagem para vocês que, a partir de hoje, vocês são estudantes de medicina. Vocês vão se tornar médicos. Então, a postura de vocês tem que mudar. Vocês estão entrando no curso superior, no curso de medicina, um curso onde exige muito de vocês tempo, estudo, paciência, sono. Eu falo isso porque eu passei por isso também. E não tem coisa mais gratificante do que você fazer uma coisa simples para o paciente, às vezes um diagnóstico tranquilo, examinar e resolver o problema do paciente e aquele paciente ser grato por você o resto da vida. Poxa, doutor, o senhor salvou a minha vida. O senhor que olhou meu filho, o senhor que fez o meu parto, o senhor que cuidou do meu pai, o senhor que cuidou do meu avô. É tão bom a gente ter esse recebimento, essa troca. E eu tenho certeza que vocês sairão excelentes médicos, excelentes profissionais. E nós vamos fazer de tudo para que a gente atinja os nossos objetivos, que eu possa ajudar vocês a atingir o objetivo de vocês dentro desse curso, dentro dessa caminhada. Contem comigo sempre. Tá bom, pessoal? Então, eu falo para vocês e fecho a aula hoje com essa mensagem: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Até mais. Bons estudos a todos.